Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Direito e Família Atual. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Rosa Lisboa e hoje conversando com vocês a respeito da averbação do divórcio na certidão de casamento de vocês, ou na matrícula da certidão de casamento, conforme vocês prefiram. Parece um assunto banal, um assunto que quase todo mundo sabe, só que não. Por quê? Eu tenho visto várias indagações, várias perguntas de pessoas que já se divorciaram há muitos anos mesmo, receberam um mandado de averbação por ocasião do seu divórcio, da sua separação, guardaram numa gaveta porque não sabiam o que fazer com aquele papel, ou então não prestaram atenção à explicação que o meu colega deu quando fez o trabalho e esqueceram. O tempo passou, não fizeram nada e hoje em dia estão sem saber se continuam casados ou não. Então vamos lá. Uma vez que um juiz de direito sentenciou num processo, seja ele litigioso, seja ele consensual, onde ele homologou um acordo, tem havido já o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, aquela decisão do juiz ela é imutável. O que isso quer dizer? Aquela decisão é soberana, ela tem que ser cumprida. Ai, doutora, mas acontece que eu não levei no cartório. Recebi uma pergunta assim e o caso tem mais de 15 anos. E aí a pessoa eu senti até um certo arrependimentozinho da separação dela, porque ela disse assim: como eu não levei para o cartório ainda para averbar, será que eu continuo casada? Só que não, é sobre isso, como dizem os mais jovens. Gente, se a decisão do juiz é soberana, você não levou para averbar, você está errada. Existe um documento, um processo lá, dizendo que o juiz julgou aquele caso e determinou a extinção, a dissolução da sociedade conjugal e a extinção do vínculo matrimonial. Ou seja, não tem mais casamento ali entre você e o outro, independente de você ter levado para averbar ou não. E aí, depois daquela decisão judicial, se você praticar atos como se você fosse casada, você está cometendo um delito. Você pode ter problemas ali, né? Em que situação que às vezes a pessoa pensa em levar vantagem porque naquele momento em que ela se divorciou há 200 anos atrás, ela não levou aquele mandado de averbação. Se o outro cônjuge morre, então ela acha que ela pode levar vantagem não informando para o INSS que ela já é divorciada. Gente, mentira tem pernas curtas, né? Não vou entrar nesse detalhe porque eu não milito na área penal, mas é delito, né? Tem que tomar cuidado. Então, o que eu tenho que fazer caso eu tenha dúvida? Olha, eu me separei há muitos anos atrás, eu não me recordo se eu levei para averbar ou não, né? Não sei onde está o advogado que me assessorou na época, que me representou, não sei onde mora o meu ex-cônjuge, eu não tenho informações sobre o meu processo. A forma mais rápida e mais prática de você descobrir essa resposta é o seguinte: você entrar em contato com o cartório onde você se casou e pedir uma segunda via da sua certidão de casamento. Se alguém deu entrada com mandado de averbação lá nesse cartório, sairá uma segunda via da certidão de casamento atualizada, constando lá no verso a ordem do juiz que determinou a averbação ou do divórcio, ou da separação, ou de ambos. Eu tenho um caso de um cliente que tem umas 5 averbações, porque a pessoa já casou e separou umas 3 vezes, por incrível que pareça, né? E depois ficou viúva. Então tem gente que já encheu o verso da certidão de casamento e podem crer que é verdade. Então, gente, tem que fazer dessa forma, tá bom? É a forma mais rápida. Ah, mas eu moro em São Paulo e eu tinha me casado lá no sertão, eu me casei no Nordeste, não sei o quê. Gente, hoje em dia, você consegue resolver tudo isso pela internet, né? Não vou citar nome de site que faz esse tipo de serviço, porque não vou anunciar nenhum tipo de... Não tenho parceria com nenhum canal que faz esse tipo de serviço, nem poderia fazer isso como advogada, né? Mas vocês procurando lá no site de busca, no Google, vocês vão encontrar
endereços de cartórios, de serviços lá que mandam buscar essas certidões, né? É coisa muito rápida. Se for em alguns estados, por exemplo, se eu não me engano, São Paulo e Pernambuco, se não me falha a memória, tem alguns convênios que a gente recebe a certidão em 4 horas. Né? Eu mesmo quando peço no escritório, às vezes em 4 horas está no meu e-mail. É coisa super rápida e segura. Digamos que venha o resultado lá, a sua certidão constando que você ainda está casada. Ou seja, que não tenha nenhuma atualização, que eu acho que é a maior dúvida de todos vocês. O que eu tenho que fazer? Como a gente está falando de casos mais antigos, os casos mais antigos, os processos eram físicos, ou seja, aqueles processos em papel. Né? Eu vou dar o exemplo aqui no nosso estado de São Paulo. Eu me encontro em Guarulhos, São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, o nosso arquivo geral fica na cidade de Jundiaí. Então, para que vocês que estão no norte, no nordeste, tenham uma noção, a gente está falando de 60 quilômetros de distância daqui de onde eu estou. Estou na Grande São Paulo. Né? Então é uma mão de obra, porque um desarquivamento de um processo tem que pedir o desarquivamento. Um desarquivamento demora em torno de 60 dias, 30, 60 dias para desarquivar. Aí desarquiva e a gente pede para o juiz a expedição da segunda via do mandado de averbação. É a mesma situação para pedir carta de sentença, caso alguém também tenha dúvida com relação a isso, que existe muita dúvida, é muita gente que perde a carta de sentença. É o mesmo procedimento, tá bom? Bom, aí desarquiva o processo, vai pedir para o juiz a expedição da segunda via da carta de sentença, do mandado de averbação. Às vezes o mandado está até lá dentro dos autos, é só o advogado retirar. Quem pode fazer isso? Só o advogado. Mas, doutora, por que só o advogado que pode fazer se foi eu que casei e separei? Porque só o advogado tem uma coisa que você não tem, que chama capacidade postulatória. O que é isso, doutora? O que é capacidade postulatória? Estudantes de direito que estão aqui, que gostam de me acompanhar. Capacidade postulatória é a possibilidade de estar em juízo representando alguém. Né? É por isso que o cliente assina uma procuração para a gente. Ele outorga uma procuração para que a gente possa, em nome dele, fazer determinadas coisas no processo. Dentre elas, pedir desarquivamento para a expedição de segunda via, de mandado de averbação, de formal de partilha, de carta de sentença. Aí, uma vez de posse da segunda via do seu mandado de averbação, você vai passar sebo nas canelas, se avexar e vai correr para o cartório e mandar esse mandado de averbação, que em alguns cartórios a gente consegue até enviar pelo correio. Eu já tive uma oportunidade aqui que teve cartório que aceitou pelo correio, né? E aí você vai mandar. Se for justiça gratuita, não paga nada. Se for particular, paga um valor, mas é um valor irrisório perto do problema que você vai ter caso você não regularize sua situação. E daí, o vídeo tá meio longo, me perdoem, mas eu só vou finalizar aqui. Gente, e aí, quando vocês estiverem com a certidão de casamento de vocês regularizada, vocês vão atualizar os vossos documentos. Que documentos, doutora? Bom, né, título de eleitor, caso vocês desejem, carteira de habilitação ou então identidade, toda a documentação de vocês, né? Documentos que vocês tinham de quando vocês eram solteiras, porque vocês só vão poder atualizar com a certidão de casamento atualizada, senão os órgãos onde vocês forem não vão concordar de fazer essa atualização, né? Inclusive CPF também. Né? Tudo isso para a gente atualizar, a gente precisa da certidão de casamento atualizada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, comenta, né? E eu me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!